Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Estava eu meditando aqui na palavra e gostaria de compartilhar com você um pouquinho. A palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 4. Vamos meditar, amém? Que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Aqui essa passagem vai dizer que o Espírito Santo, ele leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o que isso cabe na minha e na tua vida? É dizer algo para você. Essa situação, às vezes, que você está passando, não é o diabo. É a permissão de Deus para ver se você está preparado. Amém? Porque, mas Deus, ele não prova. Deus prova, Deus não tenta. Ele prova, porém ele não tenta. Tem situações que nós temos uma dificuldade de dizer não. E é nessa situação que o Senhor está nos preparando para que possamos ser testados e aprovados, porque Ele confia em você. Versículo 2 está dizendo aqui, ó. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou no pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte mais alto e mostrou-se todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Tudo isso te darei, prostrando me adorares. E prostrando me adorares. Então disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Todos conhecem essa passagem. Aí eu quero dizer para você aqui hoje, o que o Senhor me chamou a atenção, algo assim, muito forte, que é o quê? A palavra vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, amém? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para quê? Para ser tentado. Chegando lá no deserto, ele passou 40 dias e 40 noites. O diabo esperou ele jejuar, ele ficar fraco fisicamente para poder tentá-lo com aquilo que lhe faltava. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E o que foi que o diabo apresentou para ele? O pão. Ou melhor, a forma de transformar uma pedra em pão. Ou seja, tentando mexer com o psicológico de Jesus a respeito do que ele estava passando, do momento que ele estava ali passando. Ou seja, você está com fome, eu te dou pão. O que isso tem a ver? Se o Senhor Jesus, ele resistiu o diabo pelo poder da palavra, nós também temos que vencer, porque não adianta nós jejuarmos e orarmos e na hora da tentação nós ceder e dizermos assim: nossa, mas a carne é fraca. Sim, mas o espírito ele é forte, depende de qual nós estamos alimentando. E Jesus, ele rebate o que o diabo está dizendo a respeito de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele repreende ele com a própria palavra. E logo em seguida, ele oferece para Jesus reinos, se ele se prostrasse para ele e adorasse. Como que ele vai oferecer algo que ele não pode dar? Como que ele vai oferecer algo que não é dele? Porém, ele tenta. Ele tenta porque ele queria ver o Filho de Deus, o próprio Deus prostrado diante dele. Ele quer ver eu e quer ver você prostrado diante dele. E na grande realidade você vai dizer: pastora, você está se comparando com Jesus? Olha, a Bíblia vai dizer que nós somos cordeiros de Cristo. A partir do momento que Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos tornamos cordeiros de Cristo. Obviamente que de forma alguma somos comparados com Jesus, ele é Deus e nós somos homens. Mas nós seremos tentados da mesma maneira que Jesus foi. Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos, seríamos tentados, seríamos afrontados, ficaríamos em situações da mesma forma que ele ficou. E ele ainda disse: da mesma forma que perseguiram os profetas que foram antes de vós, assim também acontecerá com vocês. E perseguiram Jesus, e quem dirá nós? Aonde, pastora, você quer chegar? O inimigo ele vai chegar para você e vai apresentar para você N situações. Qual situações? Aquilo que você tem fragilidade.
ele virá com uma proposta para você. Ele vai vir apresentando, eu posso te dar isso. Se o teu problema foi emocional, ele vai entregar para você de bandeja uma solução para o teu problema. E você vai dizer assim, se eu largar meu casamento, e se eu fizer assado, e se eu fizer aquilo, porque será ele tentando você. Às vezes a situação que você está passando é uma situação muito difícil. E nessa situação, você será tentado. Ah, mas quem é você para dizer isso? Eu não digo de mim mesmo, eu digo porque o Espírito Santo ministrara no meu coração sobre esta palavra. Porque aquilo que você tem falta é dinheiro, aquilo que você tem falta é emocional, aquilo que você tem falta é físico, eu não sei o que é, mas todos temos uma fragilidade. E é nesta fragilidade que o inimigo trabalha para nos fazer paralisar. E assim como Jesus venceu o diabo, nós venceremos em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Quando nós entendermos o nosso psicológico, quando nós conseguimos compreender que tudo que vem é o inimigo tentando nos tirar da sua presença, que tudo que vem é o inimigo tentando nos afastar dele, porque ele sabe que se ele te se a proposta for boa o suficiente, você vai querer largar tudo, vai querer largar a mão do arado, vai querer largar a mão da tua família, mas eu vou te dizer uma coisa, haverá consequências. E existem consequências grandíssimas. Eu digo para você, não aceite as propostas do maligno e fique no teu propósito. Porque se você ficar no teu propósito, você vai alcançar coisas grandes. E essa tempestade de dificuldade que você tem, se você colocar no altar, o Senhor vai te ajudar a resolver esses problemas, essas dificuldades, que para você não tem jeito. Na tua cabeça, você tem que sair desse lugar para ir para outro, para resolver. Mas eu digo para você, não é o lugar, não é as pessoas, somos nós sendo trabalhados. Porque nós temos que vencer, principalmente a nós mesmos, para poder alcançar do Senhor uma grande vitória. Jesus, ele venceu o inimigo através do poder da palavra. Aqui vai dizer que depois que ele repreende o inimigo, que ele fala, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo deixou, e os anjos chegaram e o serviram, ou seja, o inimigo ele vai tentar fazer você paralisar para que você perca a tua bênção, vai querer comprar você. Se você ceder, você perde, mas se você permanecer, você ganha. Não podemos esquecer que o que acontece? Tentou se comprar Daniel também. Como? Quando falaram assim, olha, nesse dia não vai poder orar a outros deuses. Não vai poder, é somente prestar reverência ao rei. Mas por que eles fizeram isso? Foi Satanás direcionando eles, porque sabia que Daniel não iria deixar de orar, ou pelo menos tentando de uma forma para que ele deixasse de orar. Porém, Daniel não deixou, e quando ele foi lançado na cova do leão, o Senhor estava com ele. E a palavra que eu digo para você é: permaneça firme, não se venda, porque da mesma forma que Deus esteve com Daniel dentro da cova, livrou ele e o propósito foi cumprido na vida de Daniel, fará com você. Da mesma forma que Deus esteve ali com Jesus, ali se cumpriu aquilo que o Senhor queria que se cumprisse sobre a vida de Jesus. Ele sai do deserto alimentado pelos próprios anjos. Assim o Senhor fará contigo também. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E todas as vezes que você tiver uma necessidade de você resistir ao diabo, Deus, o próprio Jesus, ele fechará essa brecha. Ele vai preencher esse espaço que tanto te faz falta, porque esse lugarzinho que te faz falta não tem a ver com as coisas deste mundo, mas tem a ver, aleluia, com o que vem do alto. Não venda aquilo que você tem, pelo contrário, guarde a tua coroa para que você alcance a salvação. E eu digo para você de todo o coração, não vale a pena abrir mão da salvação por causa de momentos, não vale a pena. Digo para você, não se venda, resista às tentações, resista os pratos e viva o propósito que o Senhor Jesus tem para a tua vida. Amém? Deus abençoe.